Olá, boa noite. Eu me chamo Angélica Noss, sou acadêmica da Faculdade Unina e estou cursando Educação Especial. Eu moro na cidade de Princesa e o meu polo é aqui na cidade de Dionísio Cerqueira. A nossa coordenadora, então, é a Elisa, e aqui no polo, então, hoje estou para realizar essa aula, que é uma aula prática da FTM da pessoa com deficiência intelectual. Então, a nossa aula hoje é baseada em um artigo que estava lá no nosso material de apoio para estudar e também em algumas outras referências, em outras leituras que eu fiz para poder estar apresentando da melhor maneira possível o tema que é sobre a deficiência intelectual. Então, o artigo tem o nome de Potenciais dificuldades e facilidades na educação de alunos com deficiência intelectual. Então, deficiência intelectual não é uma nomenclatura nova, mas há algum tempo atrás era denominada como deficiência mental. Então, as pessoas acreditavam que quem tinha algum tipo de atraso, alguma dificuldade na aprendizagem, tinha deficiência mental, mas caracteriza-se hoje como deficiência intelectual. Introdução, então, do nosso trabalho. A apresentação irá abordar sobre as dificuldades e facilidades na educação de crianças com deficiência intelectual, descrição e compreensão acerca de algumas características dessa deficiência, então, em relação ao quadro principal dela, que trata do prejuízo cognitivo e adaptativo para que as pessoas com deficiências definam algumas estratégias e possibilidades para melhorar a prática pedagógica desse aluno. Então, quando uma criança com deficiência intelectual vai para uma escola regular, ela vai estar numa turma com outras crianças. Dentre essas crianças, outras também podem ter alguma deficiência ou não, e essa criança ser a única a ter deficiência intelectual. Então, o professor que irá trabalhar com ela, um professor formado na educação especial, que vai estar procurando mais temas, conteúdos para essa criança, para que faça adaptações no currículo, também faça adaptações no conteúdo que o professor regente irá trabalhar, para que essa criança consiga absorver o máximo possível de conteúdos. Sabe-se que nem todos os conteúdos ela conseguirá aprender, mas o principal desenvolvimento dela na escola tem que ser o social, tem que ser o tratamento individual dela também. É necessário que se trabalhe, se busque a singularidade desse aluno, para que ele também consiga se inserir o máximo possível na turma onde ele está, naquela escola, onde ele estará estudando e buscando esse conhecimento também. Dessa forma, então, a didática de ensino e aprendizagem do aluno com deficiência intelectual precisa ser específica, não só em relação às suas peculiaridades, em relação às suas principais dificuldades que ele irá apresentar no decorrer dessa trajetória no caminho escolar dele, também na sociedade. Então, é necessário a relação do trabalho levar em conta a individualidade desse aluno, para que o trabalho desenvolvido tenha os melhores avanços possíveis. Então, o professor, em primeiro contato com esse aluno, precisa estar realizando uma avaliação diagnóstica, conhecer essa criança, para ver quais são as principais dificuldades dele, para a partir daí traçar planos e estratégias de como irá trabalhar com ele, para que ele consiga absorver o máximo de conteúdo, de conhecimento que ele terá numa classe comum. Então, o que é a deficiência intelectual? A deficiência intelectual corresponde ao desenvolvimento incompleto do funcionamento intelectual da pessoa. É caracterizado essencialmente por um comprometimento nas faculdades que determinam o nível global de inteligência. Então, são as funções cognitivas. E o que são essas funções cognitivas? Elas correspondem a uma capacidade de aprender e compreender, sendo funções superiores que estabelecem a partir do sistema nervoso central. Elas englobam a capacidade de linguagem, aquisição de informação, percepção, memória, raciocínio, pensamento, entre outros. Então, o principal prejuízo dessas crianças, dessa pessoa que possui deficiência intelectual, é esse prejuízo cognitivo. Uma criança que tem deficiência intelectual pode ter a linguagem desenvolvida, mas ela não consegue armazenar, ou ela não tem memória, ela não consegue armazenar o que ela aprende. Então, tu pode dizer inúmeras vezes para ela como se escreve a palavra água, por exemplo, mas ela não consegue absorver. Eu falei hoje para ela, amanhã se ela vem para a escola ela não vai conseguir, mas a linguagem ela tem desenvolvida. Assim como ela pode falar pouco, mas ela consegue raciocinar, ela consegue pensar. Então, cada criança é singular e tem as suas peculiaridades. E é isso que o professor precisa trabalhar. Ele precisa conhecer esse aluno, fazer essa avaliação diagnóstica dele para que ele consiga desenvolver um currículo, os objetivos, as habilidades para conseguir atingir o melhor nível de aprendizagem dele. Então, as pessoas que possuem deficiência intelectual possuem tantas diferenças como as demais pessoas.
Então, quando tem uma criança dessas em uma sala de aula, é preciso que os professores abracem esse aluno e insiram ele da melhor forma possível com os demais alunos, né? Então, que eles compreendam que ele possui essa dificuldade, mas que o ajudem, que o acolham, né? Porque a escola tem esse papel social também, além de desenvolver a aprendizagem das crianças. A deficiência intelectual e a educação. Então, a educação escolar tem por fundamento atender a todos, uma vez que as diferenças humanas são naturais. Então, todos nós possuímos diferenças, tanto pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, como as pessoas que têm deficiência intelectual, ou que têm autismo, ou que possuem TDAH, então qualquer outra deficiência que tem. Mas a escola, então, precisa atender a todos e de maneira igual. Então, a escola, assim como a educação especial, eles assumiram fortemente esse papel. Então, a educação especial está cada vez mais presente nas escolas, os professores estão cada vez se capacitando mais, buscando mais, porque cada vez mais aparecem crianças com alguma dificuldade de aprendizagem, não só porque possuem alguma deficiência, mas por outros motivos, tanto familiar quanto social. Então, a escola e a educação especial estão abraçando isso, essa situação, e precisam cada vez mais buscar para poder atender da melhor forma possível essas crianças e realmente cumprir o seu papel na educação. Então, as responsabilidades então, também que a escola também tem é garantir que esse aluno tenha um direito à educação formal, estar numa rede regular de ensino, para que também, a partir das condições desse aluno e com o que a escola tem a oferecer, ele consiga aprender da melhor forma possível. A perspectiva da inclusão escolar não se restringe à superação das dificuldades do aluno ou à socialização dele, tanto na comunidade escolar como na sociedade como um todo, mas tem como proposta favorecer a emancipação intelectual por meio da incorporação de novos conhecimentos, de acordo com as possibilidades de ampliar o que ele já conhece e favorecer o seu desenvolvimento geral. É necessário, então, que o professor faça um levantamento dos conteúdos objetivos e os mais importantes, que aconteça uma adaptação curricular, para que o que de fato esse aluno irá aprender, ele irá realmente aprender e conseguir socializar, desenvolver no seu cotidiano, no aprendizado escolar, para que quando ele passe de turma, que realmente esse conhecimento básico, essa base, ele consiga absorver e aprender. Nesse sentido também, além do professor especial estar trabalhando dessa forma diferenciada com esse aluno, tem as salas de AE. Então, essas salas de AE, que são a sala de atendimento educacional especializado, elas reforçam e fortalecem o ensino. Então, geralmente as crianças são atendidas em salas de AE no contraturno ou também em alguns atendimentos realizados nas APAES. Então, eles reforçam todo esse conteúdo que os alunos já aprenderam em sala de aula e fazem alguns atendimentos diferenciados para cada vez mais que esse aluno possa aprender. Então, as considerações finais desse trabalho. Na minha percepção, então, eu compreendo que esse artigo que nós tivemos como referência, que cada pessoa é independente, tendo uma deficiência ou não, nós somos todos diferentes e todos merecem respeito e educação. Então, a escola é um lugar para todos estarem, é um lugar de aprendizagem, de desenvolvimento, independente da dificuldade da cada pessoa. Então, é um lugar onde se desenvolve, onde as pessoas também se desenvolvem, onde acontece a interação com alunos, professores, com toda a comunidade escolar e querendo ou não, estrutura um indivíduo. Então, é necessário que a singularidade de cada indivíduo seja realmente vista, que seja realmente compreendida e dessa forma faz, em relação à criança que tem deficiência intelectual, que o corpo de ensino, então, procure os melhores conteúdos, que aconteça a aprendizagem de forma plena, que estruture seu currículo para atender da melhor forma essas crianças. Também ainda acredito que seja necessário cada vez mais a formação destes profissionais, que eles busquem estar estudando na área, que busquem realmente estudar o que é deficiência intelectual, que busquem fazer outros cursos, pós-graduação na área, para que eles possam também atender da melhor forma possível esses alunos. A questão também de materiais e recursos pedagógicos, materiais lúdicos muitas vezes são melhores para ser trabalhado, a criança consegue compreender melhor na ludicidade, muitas vezes com material concreto. Então, na minha percepção, e lendo e estudando, essas são as considerações que eu tenho para fazer desse trabalho. Obrigada.